Livro Os Dois Tipos de Fé, de E.W. Kenyon. Capítulo 4. As fases diferentes da fé. A Igreja nunca ofereceu um tratamento justo para a fé. Contudo, essa fé gerou todas as grandes realizações humanas. O Woolworth tinha fé em itens que custavam de 5 a 10 centavos de dólar e deixou após si uma fortuna de 60 milhões de dólares, com lojas em toda parte. Ford teve fé num automóvel de baixo custo que toda pessoa pudesse ter condições de comprar. A fé é o maior elemento na civilização avançada. Assim como a fé humana gera tais realizações na esfera natural, a fé do crente no Pai e em sua palavra gera realizações espirituais. O pregador que tem fé na mensagem que está trazendo descobre que a palavra produz resultados de fé nos corações dos homens que o ouvem. Ele tem fé na palavra de que Deus está nela e por trás dela. Ele tem fé na humanidade de que ela responderá à mensagem que ele está trazendo. Ele tem fé no amor, no tipo de amor de Jesus. Ele crê que ele é a solução para todo problema humano. E a família que pratica o amor produz o mais alto tipo de caráter cristão. Foi um grande dia na minha própria vida em que descobri que Deus é um Deus de fé. Eu sabia que Ele era um Deus de amor. Sabia que Ele era um Deus justo, um Deus onipotente, um Deus onisciente. Quando descobri que Ele era primariamente um Deus de fé, vi que, como filhos seus, era natural para nós andar pela fé. A fé criativa. Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esta era uma nova criação, não uma criação remendada feita de mundos desgastados. Descobri que ela era governada por palavras. Hebreus 1:3 diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Há uma palavra notável que é usada repetidamente no primeiro capítulo de Gênesis. Ela é haja. Palavras cheias de fé trouxeram o universo à existência, e palavras cheias de fé estão governando o universo hoje. Jesus nos ofereceu algumas ilustrações da fé criativa. Mateus 15, 30 e 31 registra que os aleijados estavam sendo curados, e vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. E então glorificavam ao Deus de Israel. Soube de várias mulheres que tiveram órgãos restaurados, os quais haviam sido removidos através de operações pelos cirurgiões. A fé criativa é igualmente tão real hoje como era quando Jesus andou na Galileia. A fé dominante. Esta é a fé que domina sobre as circunstâncias. Em Hebreus 1:3 vemos uma descrição de Jesus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui, ele não é somente um criador, mas ele também domina sobre o que criou. Ele governa o universo pela palavra de seu poder. Eis uma descrição dele dominando as forças da natureza. Mateus 8:26. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus governava sobre o vento e o mar. Como sua autoridade surpreendiam aqueles que observavam isso. Eles diziam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em Lucas 5, do 1 ao 11, vemo-lo governando sobre os peixes do mar. Ele tinha usado o barco de Pedro por um momento como púlpito. Em seguida, ele fez pagamento pelo seu uso. Ele disse: Pedro, você apanhou alguma coisa a noite passada? Pedro respondeu:
Não, mestre. Jesus disse: faça-se ao largo e lance as suas redes para pescar. Pedro disse: sei, mestre, que não há peixes aqui, mas segundo a sua palavra lançarei as redes. As redes ficaram cheias instantaneamente. Esta é a fé dominante. Marcos 1, do 32 ao 34 diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus governava sobre os demônios, e eles reconheciam seu domínio sobre eles. Em João 11, do 39 a 44, na ressurreição de Lázaro, ele foi um dominador sobre a morte. Ele disse: tirai a pedra. Depois ele ordenou que Lázaro viesse para fora. Jesus tinha uma fé dominante. Ele governava sobre as forças demoníacas. Ele governava sobre as obras do diabo. Ele era um dominador. Ele ordenou que uma árvore morresse e ela morreu desde a raiz. Ele era monarca absoluto sobre as leis que governam o universo. A fé religiosa. Poucos dentre nós percebem que poderosa força a fé religiosa constitui hoje. Os homens têm fé nos credos, nas organizações, na sua igreja, na medicina, nos médicos, na ciência médica e na ciência cirúrgica, nas boas obras, nos atos generosos, na doação de dinheiro, no arrependimento e na penitência. É impressionante a fé que a pessoa comum tem em algo que ela ou outra pessoa pode fazer. A fé nas experiências. Talvez o mais ilusório dentre todos os diferentes tipos de fé seja a fé nas experiências. Os homens falam do que tem sentido, do que tem ouvido ou visto. Alguém me disse recentemente: não fui curado, não fui capaz de demonstrar minha fé. Tais pessoas têm a fé do conhecimento pelos sentidos. Elas precisam ter a evidência física ou elas não creem. Nenhuma desilusão que tenha se apoderado da igreja moderna é mais letal do que esta. Alguns não creem que receberam o Espírito Santo até que tenham tido uma manifestação física. Não creem que estão curados até que a dor tenha deixado seus corpos. Não creem que Deus ouviu sua oração até que possa ver alguma evidência física disso. Temos visto nesse tipo de fé que o conhecimento pelos sentidos ou a evidência dos sentidos ocupam o lugar que a palavra de Deus deve ocupar. Na fé pela revelação, a palavra ocupa o primeiro lugar. Ela não é dependente de evidência física. A fé pela revelação crê que nenhuma palavra de Deus é desprovida de poder e descansa em serena confiança no que Deus declarou. Ela aceita a palavra como final, sem qualquer outra evidência. Se a palavra o declara, isso é o suficiente. A pessoa doente lê: certamente ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. E ela clama: obrigado, Pai, porque estou curado. Esta é a fé da nova aliança ou fé pela revelação.